Oi, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a volta do Senhor Jesus. Um tema maravilhoso, um tema que agrada a igreja, porque a igreja espera pela volta do Senhor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a razão de eu ser pré-tribulacionista, né? Para alguns irmãos esse tema pode parecer um pouco estranho, mas os pré-tribulacionistas, como eu, creem que o arrebatamento da igreja será antes do período tribulacional. No título aqui da minha live eu escrevi que o arrebatamento será antes da grande tribulação, mas a melhor terminologia é que se chame esse período de período tribulacional. Por quê? Porque ele é dividido em duas partes. O período tribulacional é de 7 anos, e então duas partes de 3 anos e meio cada. Quando a gente lê Apocalipse, nós encontramos as expressões 1260 dias, 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, e ainda 42 meses. Todas essas expressões, se a gente for atentar para elas, nós vamos chegar a um tempo de 3 anos e meio, tá bem? E de modo geral, né, na sua maioria, essas especificações tratam da grande tribulação. Mas eu creio que o Senhor Jesus virá antes do início. Então, antes de começarem esses 7 anos, eu creio que o Senhor Jesus voltará. É verdade que a igreja sempre passa por tribulações, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Quem lê a palavra, quem frequenta os cultos da igreja, sabe que a igreja passa por tribulações. Entretanto, o período tribulacional não são essas lutas que a igreja passa, as perseguições, a era dos mártires, não está falando disso. Nem está falando desse tempo agora em que muitos cristãos são degolados, são queimados vivos. Não é disso que a palavra de Deus está falando. O Senhor Jesus, em Mateus 24 e 21, ele diz assim: haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, o período tribulacional não é esse tempo de tribulação, de perseguição, de aflições que a igreja sempre viveu desde o seu início, né? Basta a gente pensar que o Senhor da igreja morreu crucificado, tá bem? Então, em primeiro lugar, fazer essa distinção. Agora, por que eu creio piamente que o arrebatamento da igreja será antes do período tribulacional? O ponto 1 é a lógica simples, né? Dentro de uma perspectiva lógica, não dá para pensar que um noivo deixaria a sua noiva sujeita a tantos agravos como aqueles que vão sofrer os cristãos que ficarem, que não forem arrebatados, as pessoas que se converterem durante a grande tribulação e que não se curvarão à besta, que não adorarão a sua imagem, nem aceitarão a marca do seu sinal, nem a marca do seu número. Então não dá para pensar em que o noivo deixaria a noiva sujeita a esse tipo de sofrimento. O segundo ponto, por que eu creio que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, é a chamada doutrina da iminência. Repetidas vezes, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus e também profetas e apóstolos falando da volta do Senhor Jesus como coisa súbita.
inesperada, não no sentido de que não a esperemos, mas em que acontecerá no momento em que ninguém considera provável. Veja que o próprio Senhor da igreja, o que ele mesmo disse, Mateus 24, 42 e 44, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Notou? Essa é a doutrina da iminência. O mesmo Senhor Jesus, o Senhor da igreja, diz: o Filho do Homem virá a uma hora em que não pensais. Então essa é a doutrina da iminência. Essa doutrina ela está contida em várias partes do Novo Testamento. Paulo, inclusive, usou a expressão arrebatamento, harpazo em grego, que significa agarro, arrebato, roubo, podendo também indicar pegar, para longe, para cima. Isso segundo o dicionário bíblico Strong. Arrancar, puxar, levar à força. Notar então, a volta do Senhor, ela é um arrebatamento. Em todos os casos, o que se entende é que a volta de Cristo é uma coisa repentina, sem tempo de assimilação. O Senhor Jesus ter dito que a sua volta é semelhante à obra de um ladrão, e também o termo harpazo, podendo indicar roubo, reforça o entendimento da primeira vinda invisível para a igreja. Olhe só, essa primeira vinda, ela é invisível, ela é só para a igreja. Os irmãos pós-tribulacionistas, eles criticam essa ideia, dizendo não haver fundamentação bíblica para isso. Mas olha o que o próprio Senhor Jesus disse: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebeu? O texto do Senhor Jesus, o próprio Senhor da igreja, deixando bem claro, não perceberam. As pessoas não perceberam. Irmãos, é fácil de a gente compreender isso. Imagine, num período de até 100 anos, Noé constrói a arca. E de repente começam a chegar animais de dois em dois, entrando sozinhos na arca. Não seria um espetáculo fantástico? Isso não tocaria o coração de todas aquelas pessoas? Mas com certeza a entrada desses animais na arca não foi percebida por aquelas gentes. O texto mesmo diz, o dilúvio chegou e eles não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Meu amigo Álvaro, ele salientou para contribuir para a nossa live, dizendo que quando Noé entra na arca, e você pode confirmar isso no texto de Gênesis a partir do capítulo 6, quando Noé entra na arca, ele fica 7 dias dentro da arca até que comece a chuva. Então vejam, ele já está guardado dentro da arca no início, antes que venha o dilúvio. Percebe? E veja uma coisa, alguém poderá dizer, e com aparente razão, mas é um sinal muito fraco, é um testemunho muito fraco. De fato. Agora, quem já viajou para longe sabe, Por exemplo, se você estiver indo daqui para Florianópolis, são quase 800 quilômetros aqui de Londrina, me parece que são 760, alguma coisa assim.
No começo você nem placa de Florianópolis tem. Depois lá em Curitiba aparece a primeira placa, não aparece nem a distância. Depois, quando você já está na BR-101, aparecem indicações para Florianópolis e ainda não aparece a distância. Só diz que você está no caminho. A mesma coisa, esse exemplo de Noé dentro da arca. Então, a doutrina da iminência é o ponto 2, porque eu creio que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. Um outro exemplo, ainda simples, né? Nós estamos indo do mais simples para o mais concreto. Quando você lê o livro de Apocalipse, você pode fazer essa contagem, dependendo da tradução, pode acontecer que ocorra alguma pequena variação, dependendo da tradução, ok? Mas veja o seguinte, quando você lê Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem 19 vezes a palavra igreja. Reparou? Pode fazer essa contagem. Você começa a ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você encontra 19 vezes a palavra igreja, eclesia, no grego. É isso que você vai achar. Depois, no versículo 22 do capítulo 3, você não acha mais a palavra igreja. A palavra igreja só vai ser usada uma última vez lá no capítulo 22, nas considerações finais de Apocalipse. Ou seja, já no final do livro. Por quê? Porque a igreja já está arrebatada. Tá bem? Aquela igreja que se preparou, que se santificou, que buscou o Senhor, como uma virgem prudente, não como uma virgem louca, aquela igreja ela já está com o Senhor. Tá bem? O quarto motivo é o texto do apóstolo Paulo. Eu quero convidar você a prestar atenção numa leitura que eu vou fazer aqui sobre o apóstolo Paulo. Toda a igreja conhece. Eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade. A diferença é que quando a gente para assim para pensar, versículo por versículo, a gente começa a dar mais atenção aos detalhes, não é isso? Então, olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 13 diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Eu não vou entrar nesses detalhes porque nós teríamos uma live gigantesca. Em outro momento eu poderia falar somente sobre a volta de Jesus, tá? Mas então diz assim: Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Preste muita atenção nisso. Diz que nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, Jesus não desce na terra. É a igreja que sobe ao encontro de Jesus nos ares. E conclui o versículo 17 dizendo: E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Paulo conclui a sua exortação dizendo: Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se Paulo tivesse dito que a igreja vai passar pela grande tribulação, que os cristãos veriam as pragas,
os selos, as trombetas, as taças derramadas sobre os ímpios. Se Paulo tivesse dito que a igreja sofreria o agravo, o ataque da besta, do falso profeta, do anticristo, isso serviria de consolo para você ou para alguém, ou isso assustaria você? Entretanto, Paulo diz: consolai-vos, e diz que a igreja será arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. Agora, no futuro, daqui a alguns minutos, eu vou falar sobre a volta de Jesus na terra, mas aí não será para o arrebatamento, nós já vamos chegar nesse ponto. Então, para dizer que a igreja pode ser consolada somente com esta palavra de que a igreja será arrebatada, ok? Agora tem um outro aspecto. Veja uma coisa. Aqui em 1 Tessalonicenses, nós acabamos de ler que a igreja ela se encontrará com o Senhor nos ares. Não foi isso que nós lemos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A igreja arrebatada para o encontro com o Senhor nos ares. Guarde isso. Então, o quinto ponto que eu quero apresentar para fundamentar a razão por que eu creio que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional, o quinto ponto é que em Tessalonicenses a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares. Mas em Zacarias, e nós vamos ler o texto, lá acontece uma cena diferente. Lá não é a igreja que sobe, lá é o Senhor Jesus que desce, e desce até a terra. Olhe só o que diz o profeta Zacarias no capítulo 12, no versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Note que o próprio Senhor Jesus, de repente ele fala no meio da profecia de Zacarias. Ele diz: olharão para mim. Isso aqui é muito forte, irmãos. O próprio Senhor, ele faz uma intervenção e fala diretamente: olharão para mim a quem transpassaram. E agora Zacarias volta a falar: e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12:10. Esse unigênito, você sabe, está falando de Jesus, e primogênito também. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E depois Cristo também é apresentado como o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, o primogênito entre muitos irmãos. Então, todo cristão que lê a Escritura sabe que está falando de Cristo. Agora vejam o seguinte: no capítulo 14 é dito que todas as nações se ajuntarão contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas, mas acrescenta que o próprio Senhor pelejará com aquelas nações. O texto diz assim: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. E haverá um vale muito grande. Essa é a guerra do Armagedon. Eu estive lá no vale do Armagedon. A Bíblia chama também de vale de Jezreel, vale de Esdrelon, vale de Megido no Antigo Testamento. É assim que é chamado, E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Olha o que vai acontecer. No final da grande tribulação, depois que acontecerem os 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio de grande tribulação,
quando Israel estiver cercado pelas nações, é o que diz a profecia de Zacarias, o próprio Senhor Jesus descerá, e aí eles vão reconhecer: este que nos salva agora é aquele que nós traspassamos. E a Bíblia diz: e chorarão e prantearão. E se você for ler, você vai encontrar lá no livro do profeta Zacarias, que eles choram no vale de Megido, como choraram pelo rei Josias, porque a Bíblia diz que Faraó Neco estava subindo para uma guerra contra a Síria, e quando o rei Josias vê Faraó Neco passando pelo vale do Armagedon, sai em guerra contra Faraó Neco. E Josias era um bom rei, era um homem de Deus. E Faraó Neco diz assim: meu irmão, eu não vim em guerra contra você, só estou passando pelo vale do Armagedon. E por que eu te mataria, se Deus me mandou sair em guerra contra a Síria? E a Bíblia diz, e esta palavra veio de Deus. Mas Josias não ouviu, foi morto, e aí houve uma grande lamentação, um grande choro. A Bíblia diz que até Jeremias fez uma lamentação. E então, é por causa disso que o texto, se você for ler lá, vai dizer: e vai haver um grande choro, como naqueles dias. Então, assim como houve um quebrantamento, vai haver um quebrantamento em Israel, porque eles vão perceber: esse que nos salva é aquele mesmo que nós crucificamos. Então, aqui nós temos as duas vindas de Jesus, uma em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, quando a igreja é arrebatada, é a vinda invisível, e a segunda é de Zacarias 12 e Zacarias 14, que é a vinda para Israel, é a vinda para o povo de Israel. O ponto 6 é o uso da expressão primícias, é o uso da expressão primícias que nós encontramos lá em Apocalipse 14. Veja uma coisa, até você que está pego de surpresa aqui com essa live, até você que não parou para pensar, porque entrou aqui, caiu de paraquedas aqui na nossa live, você entende que primícia significa aquilo que veio primeiro, aquilo que chegou antes, Então, algumas vezes no Apocalipse, nas cenas da apocalíptica bíblica, você encontra partes onde a igreja já está no céu. E no capítulo 14, no versículo 4, ela é chamada de primícias. Alguém poderá querer fazer conexão desses 144 mil com aqueles do capítulo 7, e de fato são o mesmo povo, mesmo povo. Só que veja uma coisa: se alguém quiser achar que aqueles 144 mil refere-se ao povo de Israel, porque lá tem até o nome das tribos, vai ter muito problema. Porque quando você estuda Gênesis, quem são os filhos de Jacó? Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Dan, Naftali, Gade, Azer, Zebulon, José e Benjamim. Mas em Apocalipse 7, se você prestar atenção, você vai notar que desaparece a tribo de Dan e em seu lugar surge a tribo de Manassés. Ora, Manassés não é filho de Jacó, Manassés é neto de Jacó. Tá bem? Além disso, nos versículos 16 e depois nos versículos 17 a 20, aparecem duas expressões. A primeira é ceifa. E note que a igreja já está no céu arrebatada. E ainda vai acontecer uma ceifa. De quem? Dos cristãos e dos judeus e de qualquer pessoa que aceitar a salvação, que pode ainda acontecer durante a grande tribulação. Mas a pessoa vai pagar com a própria vida. Notaram? Isso é um tema recorrente no Apocalipse. Então a ceifa é para essas pessoas. E por último vem a vindima, onde não há mais salvação. É a destruição do homem iníquo. É a aniquilação do perverso, do rebelde, aquele que voltou-se contra Deus e que não se arrependeram das suas más obras. Ok? O sétimo argumento, e nisso até
os nossos irmãos pós-tribulacionistas concordam. Olha só, em Apocalipse 3, versículo 10, você conhece o texto de cor. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra, para provar os que habitam sobre a terra. A palavra de Deus não diz eu te guardarei na hora da tentação com N e A, mas diz guardarei da hora. Se você for olhar no Novo Testamento grego linear, você acha bem fácil na internet, você vai observar que a partícula traduzida como da, essa partícula é ek, traduzida, transliterada para o português como ek, e usualmente como ex, por exemplo, êxodo, a gente sabe que é saída, não é isso? Êxodo rural, é a saída das pessoas do campo para a cidade, êxodo. Então essa partícula ex significa sair. Eu vou dar um outro exemplo, ex-aluno. O que é um ex-aluno? É o aluno que saiu da escola, ele é um egresso, ele saiu, ele é um ex-aluno. Um outro exemplo, ex-marido, saiu do casamento. Mais um, exumar, é a pessoa que tinha sido sepultada, ela tinha sido inumada e agora ela foi exumada. Percebeu? Então essa partícula ex quer dizer tirar para fora. E quando o texto diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, no grego aparece essa partícula ek, dizendo que a igreja vai ser tirada para fora. E nisso, até os nossos irmãos pós-tribulacionistas concordam que a palavra de Deus ela foi traduzida corretamente aí. Agora, veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 9. Nós podemos ler o 8 e 9, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí acrescenta, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Notou? Não é salvos na ira, nós seremos salvos da ira. Eu quero ainda ler mais um texto com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha que maravilha, E ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele não nos destinou para a ira. Então é certo entender que a igreja será guardada da grande tribulação, ok? Oitavo motivo, porque eu creio que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. Oitavo motivo é que a 70ª semana de Daniel está em suspensão. E você não precisa concordar comigo, mas não seja muito rápido para discordar, eu gostaria que primeiro você me ouvisse, tá bem? Então olha uma coisa, quando nós lemos a profecia do capítulo 9 de Daniel, até uma parte dela, a sua interpretação, pós-tribulacionistas e pré-tribulacionistas concordam, Então, vamos ver o que está escrito. Então, no começo, todos concordam. Diz assim o versículo 24, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados,
para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Ok? A primeira coisa que pré e pós-tribulacionistas concordam é que a profecia ela tem como objeto, como alvo, o povo de Israel, não a igreja, o povo de Israel e a cidade de Jerusalém. Isso está bem claro aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então o povo de Israel, que é o povo de Daniel, e Jerusalém. O segundo ponto que ambos os grupos concordam é que esse período de 70 semanas indica semanas de anos, falando, portanto, de um tempo de 490 anos. Isso aí todos concordam. Há também concordância em que a contagem inicia no ano de 458 a.C., quando sai a ordem para a reconstrução. Isso está no versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ainda que outras tenham sido emitidas, a que vai valer para a contagem é a ordem de Artaxerxes Longímano. Ele foi imperador durante 40 anos e eu creio que é daí que advém esse acréscimo no seu nome, tá bem? Então vejam, concorda-se que o tempo é 490 anos e a contagem é a partir do ano 458 a.C., tá bem? Há também concordância em que, se nós somarmos as primeiras 7 semanas, que são 49 anos, e depois nós somarmos mais 62 semanas, nós teremos 483 anos, tá bem? Então, se você pegar menos 458, porque é antes de Cristo, e somar 483, você vai chegar ao ano 26 ou 27 da era cristã. Tudo bem? Até aí todos concordam. O que mais? É sabido pela maioria dos cristãos que o Senhor Jesus nasceu de fato no ano 4 a.C. Isso pode soar meio estranho, mas é por causa desses acertos de calendário, né? Houve muitos acertos ao longo da história e o último que tivemos me parece que foi o calendário juliano e hoje nós vivemos o calendário gregoriano. Então nessas mudanças todas e nas que houveram anteriormente, houve um erro aí de 4 anos. Então o Senhor Jesus, ele nasceu no ano 4 a.C. Então, se nós pegarmos a contagem em menos 458, quando sai a ordem para reedificar a cidade e o templo, então, somando aí 483, nós chegaremos mais ou menos no ano 30 da era cristã. Que data é essa? É a data do batismo do Senhor Jesus e marca o início do seu ministério. Percebeu? Então marca o início do ministério terreno de Cristo. Por causa do seu esvaziamento, está lá em Filipenses, por causa da quenose, o Senhor Jesus abriu mão dos atributos incomunicáveis da divindade. Então, ele se tornou uma pessoa como qualquer pessoa, uma criança como qualquer outra. Ele começa a ter um lampejo da sua filiação divina lá com 12 anos, quando ele está discutindo e disputando com os doutores. E seu pai e sua mãe o procuravam, e sua mãe diz: eu e teu pai te procurávamos. E ele responde: vocês não sabem que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Então ali ele começa a ter um lampejo da sua filiação divina. Mas é lá no batismo, quando ele sai da água, batizado por João no Jordão, e que o Espírito Santo desce em forma corpórea sobre ele, como uma pomba,
e é ouvida uma voz do céu que diz: Este é o meu filho amado, nele está todo o meu prazer. É a partir daí que inicia o seu ministério, é a partir daí que, mesmo esvaziado da sua divindade, ele sabe que ele é o Filho de Deus, ok? Então, no ano 30. Agora veja, no versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, que é Cristo, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 483 anos, o ano 30 da era cristã. Me permita aqui fazer um parênteses. Olha que Deus maravilhoso é o nosso, que maravilhosa é a palavra de Deus, que linda a palavra de Deus. Às vezes o cristão está preocupado com a próxima semana, ou com essa mesmo, e não para considerar que Deus conhece os tempos, as estações, e que o plano de Deus está sendo levado a efeito agora, nesse mesmo momento. Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Aqui é a palavra de Deus perfeita, dizendo quando o Senhor Jesus iniciaria o seu ministério terreno. Bem, até aqui, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas concordam, mas as concordâncias elas acabam aqui. Por quê? Porque os pós-tribulacionistas, para eles, toda a profecia já se cumpriu. Ela teve um cumprimento histórico, mas isso é um erro, tá bem? Isso é um equívoco pelos seguintes motivos. No versículo 24, está dita qual a razão da profecia e de toda essa obra que terá lugar. Primeiro, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Vamos por parte. É verdade, a transgressão cessou, porque depois do cativeiro babilônico, Israel não foi mais uma nação idólatra, tá bem? Que mais? A iniquidade foi expiada, é verdade, quem estuda Hebreus sabe disso, especialmente o capítulo 9. A visão foi selada, está lá no capítulo 12, verdade, e foi ungido o Santo dos Santos, está tudo certo. Mas agora tem duas questões que nós precisamos colocar. Uma, o pecado teve fim? E que mais? Já chegou a justiça eterna? A resposta é não. No versículo 26 é dito que um ungido será tirado depois dos 483 anos. Isso é verdade. Mas não é a mesma coisa que dizer que ele será tirado na 70ª semana. Guarde isso. Não é a mesma coisa. Ora, se fossem anos sequenciais de 490 anos, pergunto para você, haveria necessidade de falar 7 semanas, 62 semanas e depois mais uma semana? Haveria necessidade? Claro que não. O próprio fato de o texto ou desse período estar cindido por partes já indica que não é uma sequência linear. Que mais? Os pós-tribulacionistas entendem que quando diz a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo que há de vir, que isso estaria referindo à destruição da cidade e do templo pelo general Tito no ano 70. Mas é um erro. Olha o que acontecia. O imperador era Nero, o general era Vespasiano. E Tito é filho do general Vespasiano. Quando a guerra está deflagrada contra Jerusalém, contra aquela insurreição, Nero morre e Vespasiano se torna o imperador. E então o seu filho Tito se torna o general. Ora, o final do versículo 27 diz assim:
Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ora, quando nós vemos essa profecia e percebemos qual foi o final da carreira de Tito, nós percebemos que essa profecia não se cumpriu. Que mais? A 70ª semana, ela é só um período de 7 anos. Entretanto, a cidade foi destruída no ano 70, ou seja, mais de 30 anos depois do final dos 490 anos que pretendem os pós-tribulacionistas. Que mais? Os nossos irmãos entendem que foi a morte de Cristo que deu fim ao sacrifício. É verdade. Uma vez que Cristo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez que ele morre e é crucificado, deveria ter cessado o sacrifício de bodes, de carneiros, de novilhos. É verdade, deveria. Mas foi? Não foi. Por quê? Porque os judeus não o receberam. Os sacrifícios prosseguiram normalmente lá no templo. Até quando? Até o ano 70. Então aqui tem um erro de interpretação dos nossos irmãos tribulacionistas. Então diz assim o versículo 26, depois das 62 semanas será morto, ungido, já não estará, será tirado. Então dizer que ele foi morto na 70ª semana não é uma boa interpretação. Que mais? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui não está falando do general Tito, por quê? Expliquei. Isso sucedeu quase 30 anos depois que a 70ª teria terminado, mas nós sabemos que ela não terminou. O versículo 27 diz assim, ele fará firme aliança é o anticristo. Quando a igreja for arrebatada, olhe só, quando a igreja for arrebatada, e ela será, vai desaparecer pilotos, marinheiros, maquinistas, engenheiros, pessoas que lidam com tecnologia da informação, de controle, de gerência, de supervisão, pessoas do chão de fábrica, gente simples, gente sem instrução, sumirão presidentes, governadores. O mundo vai virar um caos. O mundo vai virar um caos. E quem é que Satanás vai apresentar para ocupar esse vácuo? É a besta. A besta é o governo humano que se opõe ao governo de Deus e do seu Cristo. Então vejam, a besta vai ocupar esse vácuo e vai fazer uma aliança de 7 anos. E as grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, todas elas serão bem-vindas nessa aliança. Os governos concordarão com uma coalizão, porque vão faltar insumos na agricultura, na indústria. Percebe? Olha quantos problemas vão aparecer por aí. Então, todos vão concordar que é preciso um governo mundial. O cenário vai estar pronto para o surgimento da besta, do homem do pecado, do anticristo, do falso profeta. E vão fazer uma aliança de 7 anos. Mas na metade da aliança, a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Portanto, queridos irmãos, a 70ª semana de Daniel não aconteceu, ela está em suspensão e ela acontecerá logo depois do arrebatamento da igreja. Um outro aspecto que eu queria que você considerasse e que é o meu argumento de número 9. A Escritura diz, o Senhor Jesus falando, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 a 3. Notaram?
Aqui fica uma pergunta para os pós-tribulacionistas. Se o Senhor não arrebata a igreja antes, quando é que ele vai levar a igreja para si? Quando que vão ser as bodas do Cordeiro? Notou? Isso gera um problema seríssimo para os pós-tribulacionistas. E por último lugar, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto de 2 Tessalonicenses. Se você tiver uma Bíblia e quiser ler, é muito importante você mesmo ler. Mas se não, ouça com atenção e eu vou ler aqui na minha Bíblia. O texto que eu vou apresentar aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele é empregado de modo equivocado pelos nossos irmãos pós-tribulacionistas, porque dá a impressão que eles fazem a leitura de somente uma parte do texto. Vamos juntos. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Me permita só uma parada. Como o apóstolo tinha escrito a primeira epístola para a igreja de Tessalônica, falando da volta do Senhor, aqui nós entendemos que um grupo de pessoas começou a dar notícia, e alguns parece que até escreviam e até tentavam imitar Paulo, tentando se fazer passar por ele, criando desesperança na igreja, fazendo aqueles crentes entenderem que o Senhor Jesus já tinha voltado. E Paulo, ele fala de dois eventos, tá bem? Ele fala de dois eventos. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 1, e o dia do Senhor, no versículo 2, são coisas distintas. Aí diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro, aqui é o problema dos pós-tribulacionistas, venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui contém partes da 70ª semana de Daniel. E diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Bem, aqueles que querem sustentar que o Senhor voltará depois da grande tribulação, argumentam sobre o seguinte versículo, versículo 3: ninguém de modo nenhum vos engane, pois isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se parássemos a leitura aqui, teríamos que concordar que eles estão certos. Porque aqui está dito, isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Nós sabemos que é o anticristo. Entretanto, a leitura prossegue, versículo 7. Me permita só uma observação. No versículo 6 diz assim: sabeis agora o que o detém. Há algo que detém a manifestação do anticristo. O que é isso? É o Espírito Santo através da igreja. É o Espírito Santo através da igreja. O homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, ele não pode se manifestar com liberdade enquanto a igreja está aqui. Alguém aqui pode argumentar, mas não haverá salvação na grande tribulação? Haverá. E não será a igreja também? Será. Entretanto, essa igreja que será arrebatada é uma igreja fiel.
É uma igreja que vive em santificação, é uma igreja que vive em busca. Talvez até você já ouviu testemunhos de pessoas contando como uma cidade ou um bairro foi transformado depois da instalação de uma igreja. Quando a igreja se instala no lugar, existe uma transformação no ambiente. E veja o seguinte, sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não sairá da terra, porque um dos atributos incomunicáveis da divindade é a onipresença. Isso eu acho que quase todos concordam. Então, o fato de haver o arrebatamento da igreja não significa o sumiço do Espírito Santo na terra, porque ele é onipresente, ele é Deus. Mas o Espírito Santo pode agir neste mundo sem a presença do crente e da igreja? Pode, tanto que as redes sociais estão se multiplicando os testemunhos de pessoas dentro do islamismo, a quem o Senhor Jesus se manifestou para essas pessoas, sem a interferência de cristão algum. Jesus apareceu em sonho. Então, o Espírito Santo pode se manifestar sem a presença da igreja? Pode. Mas isso é normal? Essa é a regra? Não é. O normal é que o crente evangelize, pregue, e o Espírito Santo coopere com ele. Então, veja o seguinte, a igreja, ela é sal. A igreja, ela é luz. Tiago escreveu assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, quem é que resiste o aparecimento do anticristo? É a igreja. A presença da igreja pelo poder manifesto do Espírito Santo. Mas aí no versículo 7 diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já falamos sobre isso, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério da iniquidade, ele já opera, mas é de leve, porque ele está aguardando que seja afastado aquele que agora o detém. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Quando a igreja for tirada, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Esse já é o cumprimento de Zacarias 12 e também Zacarias 14. Note a partícula então. Se você for acessar a Bíblia no grego, vai aparecer tote, que significa então que somente depois desse evento é que será revelado o iníquo. Ou seja, depois do arrebatamento da igreja, o anticristo se manifestará. Portanto, queridos irmãos, que o Senhor nos dê a graça de vivermos em santidade, de vivermos em santificação, buscarmos de Deus poder sobre o pecado, sobre as paixões mundanas, sobre as tentações desta vida, para nós sermos contados com aquela igreja que será arrebatada para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus amigos queridos, espero ter contribuído para a sua fé, espero ter contribuído para a sua compreensão desse tema tão importante e que de alguma maneira, em alguma dessas minhas falas, tenha sido glorificado o nome maravilhoso de Cristo Jesus. Nós poderíamos fazer uma breve oração? Maravilhoso Pai Celestial, nós te amamos, Senhor, e a tua igreja te ama e aguarda, Senhor, a tua vinda. Ó Deus, traga revelação ao coração deste teu servo e traga revelação ao coração de cada irmão, cada irmã que está assistindo a live, está orando comigo, e aqueles que o farão ainda em outro momento,
Ó Deus, abençoe-nos, Pai. Ó Deus, compartilhe conosco da tua santidade, compartilhe conosco da tua retidão, da tua justiça, para que aquele dia não nos ache de surpresa. Ó Deus, abençoe todo o teu povo, e eu também o abençoo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos queridos, muito obrigado. Que companhia gentil. Se você foi abençoado e achar que deve, compartilhe essa live. Quem sabe essa sim traga consolação para mais algum irmão em Cristo Jesus. Compartilhe, eu agradeço, muito obrigado e até na próxima segunda-feira, se Deus quiser.